Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 16 de outubro e nós vamos conhecer um pouquinho da história de São Geraldo Magela. São Geraldo Magela é um santo redentorista do século XVIII e deixa um testemunho para nós de tudo como Deus quer. Tudo, a vida dele era sempre isso. O que quer que acontecesse é porque Deus quer e eu aceito. Então, como chegou até esse ponto de uma intimidade, de uma busca total de ser e fazer a vontade de Deus. Nasceu em 1726 na Itália, sua mãe que vai educá-lo na fé, vai dar para ele uma boa educação cristã e ele vai aprender a ser feliz sempre que estivesse perto de Deus. Então era esse o caminho para a felicidade dele, estar perto de Deus. E quando seu pai morreu aos 14 anos, ele se torna arrimo de família e vai ajudar a família através de um ofício de alfaiate. Ele vai ajudar numa alfaiataria. Vai sofrer bastante, vai ser muito, vamos dizer, maltratado, mas para ele nada era impossível. Se ele estava ali, se o patrão maltratava, ele aceitava e ele sempre dizia, tudo que lhe acontece, acontece porque Deus permite. Então, vai depois trabalhar para o bispo da cidade, que também era uma pessoa muito, vamos dizer, dura e aceita todos os maltratos também do bispo e sempre dizia, é a vontade de Deus. Não importava qualquer dor, qualquer sofrimento, porque fazia parte do seu seguimento a Cristo. Acreditava que estar ali era fazer a vontade de Deus. E se ele estava fazendo a vontade de Deus, nada importava. E aí, quando ele monta uma própria alfaiataria, depois aos 19 anos, ele não vai conseguir prosperar muito, porque tudo que ganhava dava para sua mãe, para suas irmãs, e o que sobrava ele dava para os pobres. Mas era feliz dessa forma, ajudando os pobres e ajudando a sua família era o que bastava para ele. E aí, a gente não vai ver na vida de São Geraldo Magela nenhum momento assim, de uma grande conversão. Não, foi um crescimento espiritual pouco a pouco, foi crescendo pouco a pouco no seu amor a Deus. E um dia, os redentoristas vão chegar na sua cidade para fazer missão. E aí ele vai se apaixonar, vai querer ser um missionário redentorista. E era um homem frágil, era um rapaz frágil, era arrimo de família, e começou a importunar o padre Cafaro, que estava lá, e ele, vendo o desejo dele, vendo que não era possível que ele fosse, falou para a família, quando a gente for, vocês prendem ele no quarto, porque senão ele vai querer ir com a gente. E foi isso que a família fez, prendeu ele no quarto, no segundo andar da casa, para ele não ir embora com os redentoristas. Ele vai fazer aquilo, coisa de filme, amarrar lençol e desce pelos lençóis amarrados e vai atrás dos redentoristas. Vai correr 17 quilômetros até encontrá-los. Deixa uma carta para a mãe dizendo, vou-me embora para me tornar santo. Olha que coisa bonita, O desejo dele, vou-me embora para me tornar santo. E quando encontra, os redentoristas, depois de 17 quilômetros, eles não queriam aceitá-lo de jeito nenhum, ele fala o seguinte, olha, me aceita, me dê uma chance, depois se não servir para nada, me manda embora de volta. E aí, o padre Cafaro vai mandá-lo para uma das casas dos redentoristas com o seguinte bilhete, estou mandando um outro irmão para vocês, ele vai ser inútil quanto ao trabalho. Então, a recomendação era 0, para o Geraldo. E aí ele vai chegar lá
do jeito, onde mandasse, o que fizesse, é vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, para mim está bom. E ali ele vai ficando diante, né, do Santíssimo, era o lugar onde ele mais amava estar, diante de Jesus, mas vai trabalhar de todas as formas. Vai ser jardineiro, sacristão, alfaiate, porteiro, cozinheiro, carpinteiro, encarregado das obras, tudo o que você pode imaginar, ele era mandado, ele fazia e fazia bem feito. Aprendia rápido. E sua grande ambição sempre foi fazer a vontade de Deus. E aí ele vai continuar nisso. Então, seu propósito de vida era amar muito a Deus, estar sempre unido com Deus, fazer tudo por amor de Deus, amar todos por amor de Deus, sofrer muito por Ele. Minha única ocupação é fazer a vontade de Deus. E aí, a partir, né, dessa entrega total, ele começa também a fazer missão, a fazer aconselhamento e, vamos dizer assim, acompanhava, né, várias vocações. E um dia ele acompanhou uma jovem e indicou para que ela fosse para um convento. Ela não se adaptou e, para não voltar dizendo que ela que não tinha se adaptado, ela disse que o convento não era bom, porque quem tinha indicado para ela, o Frei Geraldo, não era um homem bom, porque ele estava de caso com uma mulher lá. Aí ela fez essa calúnia, escreveu uma carta para Santo Afonso, Maria de Ligório, né, que era o prior, e o prior chamou o Geraldo para poder se explicar. E o Geraldo permaneceu mudo. Ele lembrou, né, daquela frase de Jesus, né, diante de Pilatos, que não se defendeu, permaneceu apenas em silêncio, né? Então, quando forem levados, né? Lembra aquela palavra? Quando forem levados diante, não vos preocupeis que o próprio Espírito vai defendê-los. Então, ele ficou em silêncio, não se defendeu, não disse nada. E aí o Santo Afonso vai fazer com que ele fique sem poder ter contato exterior e sem poder comungar, como penitência, né, pelo seu pecado. E ele não se defende e vai deixando o tempo passar. Ele relata depois que a grande dor de não poder receber Jesus, de não poder estar com Jesus. Inclusive, ele pede para não servir mais na missa, porque ele tinha medo de não se controlar e agarrar, né, Jesus no sacramento da Eucaristia, de tanto amor que ele tinha. E só permanece em oração. Algum tempo depois, a moça que tinha caluniado vai ficar doente, se arrepende e escreve uma carta, né, para Santo Afonso, dizendo que tudo era mentira e que ela tinha inventado todas as coisas. Então ele vai ser restabelecido na confiança, né, com a congregação, e vai realmente dizer que não se defendeu para imitar Jesus. O sofrimento, tudo que ele passou, era fazendo a vontade de Deus. Então é esse São Geraldo que vai ter essa vida de total simplicidade, entregando-se totalmente para fazer a vontade de Deus. E na porta do seu quarto estava escrito: aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e por quanto tempo Ele quer. Aprender tanto com ele, né? E aí, quando fica doente, né, passa momentos de sofrimento, ele diz: meu Deus, quero morrer para fazer a vossa santíssima vontade. Quero viver, quero morrer para fazer a sua santa vontade. Então, São Geraldo Magela, na Itália, ele é protetor das mulheres grávidas, né? É o santo dos partos felizes, porque muitos milagres aconteceram e ainda acontecem pela sua intercessão, de mulheres que têm problemas para engravidar, problemas durante a gravidez, e pedem a intercessão de São Geraldo para poder ter seus filhos em segurança, com saúde. Então, ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII
e o Papa Pio X o canonizou em 1904. Então, pedindo hoje a intercessão de São Geraldo Magela para aprender a fazer a vontade de Deus. Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e por quanto tempo Ele quer. São Geraldo Magela, rogai por nós.